A Fórmula 1 estreou na Band com uma cobertura fantástica, uma audiência histórica para os padrões da emissora, mas com alguns pontos que deixaram a desejar. A gente fala sobre tudo isso que rolou no GP do Bahrein a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, lembra que no último vídeo publicado aqui no canal eu disse que a Band, se tivesse uma audiência ali entre 2 e 3 pontos, seria muito bom, porque nesses horários de domingo ela costumava dar de 1,5 a 2? Então, a estreia da Fórmula 1 com o GP do Bahrein, realizado neste domingo, teve 5 pontos de média e chegou a bater 6 de pico, conforme a corrida foi ali ficando numa parte mais emocionante e tudo mais. Uma audiência acima das expectativas e que mostra a força da Band no esporte e também a força da Fórmula 1 no Brasil. Chegou a ser chamada aí de esporte de nicho, mas deu muito mais audiência do que o futebol europeu tem dado na Band. A gente destacou recentemente aí um campeonato alemão que chegou a dar 4 pontos com um clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. A Fórmula 1 consegue superar isso e mostra o quanto é querida pelo torcedor brasileiro. Aqui no canal, como você sabe, a gente usa sempre os números arredondados, mas para ser exato, a Band conseguiu uma média de 5,1 pontos com a corrida e o pico foi de 6,2. Em alguns lugares você vai poder ver gente falando que a Band teve 4,5 pontos de média, mas isso é se considerar o tempo todo, né? Inclusive aí o pódio, os intervalos que rolaram. Como a gente tem que fazer uma comparação justa com o tempo de Globo, a Globo não fazia essa transmissão do pós-corrida, cortava muito rápido e considerava só o tempo que era mesmo das competições. No ano passado, o GP do Bahrein ficou ali com 9 pontos de média e 10 de pico. Na média, a Band, que é a quarta maior emissora do Brasil, conseguir mais da metade do que a Globo tinha com a Fórmula 1 é um feito extremamente impressionante. A gente vai lembrar aí que a Fórmula 1 tem alguns ganhos, né? Cobertura maior, marcas sendo ditas, né? A Red Bull finalmente vira a equipe Red Bull e não RBR. É um negócio muito bacana que eu já tinha até explicado para vocês em análise sobre a audiência da Libertadores no SBT. Ela é menor do que era na Globo, mas os patrocinadores da Conmebol agora estão aparecendo. Imagine que eles se dão muito bem. É melhor aparecer com marca, GC, backdrop, né? Que é aquele painel que aparece atrás dos entrevistados, para 9 pontos, 10 pontos no SBT, do que sumir, ser completamente ignorado nos 25, 26 que a Globo dava. A Band conseguiu uma boa audiência, inclusive com o treino classificatório, que foi mostrado aí porque era uma corrida de estreia, não era a intenção da emissora, né? Segundo a informação que foi dada aí quando a Fórmula 1 chegou à Band, é que esses treinos classificatórios ficarão exclusivos do Band Sports. Mas, de qualquer forma, a estratégia de mostrar no GP do Bahrein foi muito bem sucedida, foram 2 pontos de média com 3 de pico. Com relação à audiência do domingo, o campeonato alemão uma semana antes estava dando ali entre 1,5 e 2 pontos de audiência, em alguns momentos 1 ponto, então você imagine que a Band conseguiu quintuplicar a média que dava com o esporte, não era nem com outra coisa na programação ali qualquer, era futebol. Jogos nem sempre muito bons dessas ligas nacionais, né? O futebol europeu tem mais audiência aqui no Brasil com a Champions League, que agora vai voltar para a TV aberta no SBT a partir da próxima temporada, mas que ajudam a explicar aí o quanto a Fórmula 1 é importante. Como eu disse, ela era chamada de esporte de nicho. Só que falando em TV aberta, o futebol europeu também é. Ele dá muita audiência com a Champions por causa dos grandes craques, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, mas na hora que a gente está falando ali do futebol do dia a dia, dos clubes que não são necessariamente um grande enfrentando o outro, a audiência não é tão alta assim, é um esporte de nicho também. Agora a gente vai analisar um pouquinho como foi essa estreia da Fórmula 1 na Band, vamos falar dos pontos fortes, dos pontos fracos, então já fica o convite aí, se você estiver gostando desse conteúdo, para deixar o seu like, assim o YouTube entende que você está gostando desse tipo de conteúdo de mídia esportiva e ajuda o nosso canal a crescer. E participa aí nos comentários também, de cada ponto que eu for falando, vai deixando aí o seu comentário, se você concorda ou não concorda. O primeiro fato que eu tenho que destacar é que a cobertura jornalística da Band na estreia na Fórmula 1 não deixou a desejar em absolutamente nada. Era o que a gente estava acostumado a ver na Globo com um plus, né? Com algo a mais. A Mariana Becker, por exemplo, teve a oportunidade de aparecer ao vivo mais vezes. Antes ela até gravava algumas entrevistas com os pilotos e ela ia ao ar já em VT ou só com áudio. Dessa vez a gente pôde acompanhar tudo no pré e no pós-corrida, com direito a uma entrevista exclusiva com o ganhador da primeira corrida do ano, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton da Mercedes. O conteúdo durante todo o fim de semana no Band Sports e na Band aberta foi realmente espetacular, mais espaço para a categoria. Quem é fã de Fórmula 1 se sentiu contemplado como há muito tempo ele não se sentia na Globo, desde que a gente tinha ali os pilotos brasileiros disputando vitórias,
títulos, como foi o Felipe Massa em 2008. Naquela época a gente via como era GP do Brasil, a Globo fazia um pré desde o Esporte Espetacular, avançava na grade, fazia ali um espaço realmente incrível para a Fórmula 1, coisa que a gente não estava mais vendo nas últimas temporadas. Algumas corridas até ficavam fora da TV aberta. Quando a gente for fazer comparação de audiência entre Globo e Band, além de levar em consideração que uma emissora é muito maior que a outra, também temos que lembrar que corridas ficavam simplesmente fora da TV aberta. A Band vai mostrar todas, não importa o horário, seja de tarde, porque acontece na América do Norte, seja de madrugada, seja de manhã, não interessa, a Band vai fazer essa transmissão e dando ali seus 4, 5 pontos, se isso se mantiver nas próximas corridas, é capaz que a gente tenha aí um balanço muito positivo para a Liberty, que é quem organiza esses direitos. Narração do Sérgio Maurício, na minha opinião, impecável. Comentários do Reginaldo Leme a gente não devia nem falar, né? Porque quem somos nós para analisar comentários de Reginaldo Leme? E o Felipe Giafone foi bem também. Eu senti falta do Luciano Burti em comparação com as transmissões da Globo. Eu acho que ele fazia um trabalho um pouco melhor ali de traduzir os rádios das equipes, mas o Giafone mandou bem também. E você, o que achou dessa primeira corrida na Band em comparação com o que a Globo fazia nos últimos tempos da Fórmula 1? Deixa o seu comentário aí, agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é analisar os problemas. O primeiro e mais grave problema para mim na transmissão da Band na Fórmula 1 foi que a emissora não se comunicou de uma maneira clara sobre a não transmissão para o sinal das parabólicas, o Bandsat. Durante a corrida, muita gente reclamou no Twitter e até em alguns comentários do vídeo anterior, o pessoal veio aqui no canal para falar que a Band não estava exibindo nesse sinal. A Globo transmitia para todo o Brasil. São questões contratuais, há um novo acordo entre a Band e a Liberty Media, a gente vai tentar entender conforme for passando, esperamos ainda uma posição oficial da Band, mas o fato é que o sinal das parabólicas pode ser acessado em outras regiões da América do Sul, como por exemplo no Uruguai e na Argentina, e o contrato que a Band tem proíbe a emissão desse sinal de forma aberta para outros países. Em alguns momentos o Sérgio Maurício indicou que a Band também estava transmitindo a corrida na Band Internacional, mas isso não é a mesma coisa. A Band Internacional é um sinal a cabo em outros países, né? Você tem que ser assinante de alguma operadora para ter esse serviço. E provavelmente o contrato que a Band assinou com a Liberty Media contempla isso. O que não contempla é a disponibilidade desse sinal de forma gratuita em outros países que não sejam o Brasil. E realmente, se a gente olhar a cobertura do satélite da parabólica, a gente vai ver que no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, é possível acessar, e aí a Band poderia ser punida com uma eventual quebra de contrato. Eu não vou questionar o fato de a corrida ter sido bloqueada, afinal de contas ninguém quer que a Band seja punida por algo que o contrato não permite. Mas a gente pode criticar o fato desse contrato não ter sido bem amarrado, não contemplar, porque afinal de contas quem assistia na Globo não tinha esse problema com as parabólicas, então era uma questão de ter acertado melhor, de ter feito um acordo com a Liberty que não deixasse esse público brasileiro que ainda acessa a Fórmula 1 pela parabólica não ficasse sem o sinal na hora da corrida. Outra questão, a Band deveria ter sido mais clara. Ela deveria ter dito que não iria transmitir para quem estava acessando o Bandsat. Tinha que ter sinalizado isso de uma forma melhor. Um outro erro que a Band cometeu. Divulgou nas redes sociais, eu até destaquei no vídeo passado, que faria a transmissão no sábado da corrida 2, a corrida Sprint 2 da Fórmula 2, a categoria de acesso à Fórmula 1. Foi postado isso no Instagram do Band Esportes. Em outros momentos a gente viu o pessoal da equipe da Band compartilhando essa postagem. E no fim das contas, quando deu 1h30 da tarde no horário de Brasília, a Band Aberta começou a transmitir um programa sobre agronegócio, né? Um programa jornalístico de conteúdo voltado ao público do agro. E quem queria ver a Fórmula 2 só teve como opção o Band Esportes. Então, falhou. Se houve uma questão aí com afiliadas ou se houve uma questão com a própria venda de horário, ela também não poderia ter anunciado que transmitiria. E a questão do site também, recebi muita reclamação no Twitter de que não estava funcionando direitinho a transmissão simultânea via band.com.br. É uma questão também a ser explorada, é uma questão a ser melhorada, porque obviamente na Fórmula 1 muita gente que não está com acesso à TV aberta, que não está ali com televisão na hora, que está fazendo outras coisas, vai procurar ver pelo celular, vai procurar ver pelo computador, e se tiver muita gente e o servidor não aguentar, o site vai acabar travando, vai acabar caindo, não vai dar certo. Então, não sei se para todo mundo foi assim, recebi muitas reclamações, mas enfim, espero que a Band consiga acertar esses pontos até a próxima corrida, que é no dia 18 de abril. A questão das parabólicas acho difícil, se não tiver como fazer um aditivo contratual para permitir esse sinal, para que brasileiros não fiquem sem acesso à Fórmula 1, pelo menos que eles sejam mais claros na divulgação do GP da Emília-Romagna no circuito de Imola, que eles não vão exibir nas parabólicas. E para você, esses problemas são extremamente graves? Comenta aí o que você achou também e o que a Band deve melhorar nas próximas transmissões da Fórmula 1. Bom, para fazer a nossa conclusão agora, a audiência muito acima do esperado. Eu tinha dito no canal que eu esperava coisa de 2 a 3 pontos, pouquíssimas pessoas esperavam mais que isso, e a gente viu um espetáculo com 5 pontos e pico de 6. O horário evidentemente ajudou, meio-dia é muito melhor para assistir do que 10, 9 horas da manhã,
Talvez na próxima edição, que vai ser na Itália, a audiência seja um pouquinho menor, mas aí a gente vai ter que trazer a comparação também para o mesmo horário na Globo. Se conseguir ficar constantemente com metade da audiência que a Globo dava, vai ter sido um baita investimento sim da Band, que já vendeu até agora uma cota de publicidade para Claro, e espero que a partir desses resultados apresentados, ela possa vender outras cotas. Foi o que aconteceu com o SBT na Libertadores. A gente vai lembrar que tinha só 2 cotas vendidas nas primeiras rodadas. O SBT foi tendo resultados de audiência, chegou na final com tudo vendido e ainda pôde fazer um Arena SBT com muitos outros patrocinadores. Além das cotas principais da Libertadores, houve muitas ações de merchandising, principalmente trazendo ali o Benjamin Bach, que é um cara muito popular no mercado publicitário e que consegue trazer esse tipo de apoio. Em questão de conteúdo, na minha opinião, tá praticamente perfeito, narração, comentários, reportagem, tudo legal, cobertura completa no Show do Esporte antes e depois. O que tem que melhorar são questões aí de decisões de programação e questão legal, né? Não prometer o que você não pode cumprir ou sinalizar de forma bem clara que você não vai poder exibir para determinado público, para determinada localização do Brasil. É isso que precisa ser feito para que a Band fique 100% com a transmissão da Fórmula 1. Se você gostou desse vídeo e ainda não for inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever, acionar as notificações clicando no sininho para receber sempre um aviso quando a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão, e para deixar o seu like, o seu joinha, assim a plataforma entende que você gosta desse conteúdo de mídia esportiva e vai te recomendar sempre mais desse canal e dos outros que também falam desse assunto, tá bom? Eu vou te esperar no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!